Esse não era apenas o prefixo de um programa de notícias, era um toque de clarim que levava o Brasil inteiro, para o front da guerra. O Repórter Esso foi um marco das comunicações do Brasil, foi um marco do rádio brasileiro e foi um marco político, porque a partir de 28 de agosto de 1941, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, o Brasil ainda estava com restinho de namoro com o eixo, mas a Standard Oil, a Esso do Brasil, resolveu bancar um programa de notícias na Rádio Nacional e mais 3 rádios do Brasil, para trazer as notícias da guerra. A testemunha ocular da guerra, o Repórter Esso, na voz de Heron Domingues, inesquecível, marcou a história desse país, a biografia de muita gente, a minha biografia. E o Heron Domingues, com aquela sua voz dramática, quente, né, trazia a guerra para o Brasil. E isso nunca vai ser esquecido, isso é um dado da sociedade brasileira, da história política do Brasil e da história pessoal. Eu lembro perfeitamente, no dia 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, era o início do fim da guerra na Europa. Foi de madrugada, junho, ainda a noite ia bem adiante, e começaram as pessoas se telefonarem, as luzes começaram a acender, como se um toque mágico tivesse despertado a cidade, não é? Antes da hora normal, e as pessoas iam ligar na Rádio Nacional, no Repórter Esso, para ouvir essas notícias espetaculares. Aquela madrugada foi inesquecível. Nós todos sabíamos que o fim da guerra já estava se aproximando. Esse programa já existia nos Estados Unidos, existia na Venezuela, em Cuba, Havana e em outros lugares. E que resolvem instalar no Brasil porque os americanos também queriam uma base no Nordeste, né, para a aviação e também ajudar nessa defesa do continente sul, né? E com isso surge o Repórter Esso, que vai ser um programa diferente, porque não é uma cópia das notícias do jornal. Os redatores escrevem para o ouvinte, linguagem oral, mais pontos do que vírgula, frases curtas, e que dão a imagem do que está acontecendo. E tem o tempo limitado, são 4 edições por dia de 5 minutos exatos, que favorece, é claro, o movimento da guerra, tá? Movimento de tropas, invasões, o dia a dia da guerra. No Rio de Janeiro, o principal concorrente do Repórter Esso era o Grande Jornal Tupi, na Rádio Tupi, que tinha um contrato com a Associated Press, a AP, né? E a AP divulgou o fim da guerra, anunciou o fim da guerra, 24 horas antes da UPI, por uma questão de entendimento de que havia um determinado fato dentro da guerra que significava o fim, né? A UPI foi mais contida. O fato é que a população só saiu às ruas para comemorar o fim da guerra quando o Repórter Esso anunciou que ela havia mesmo acabado. Isso é uma prova da credibilidade que o jornal tinha, né, junto a seu público. Música e guerra mais uma vez estiveram próximas. A canção Lili Marlene foi cantada tanto pelos alemães quanto pelos aliados. Marlene Dietrich cantou-a em inglês e em alemão, mas sempre contra o nazismo. Artistas americanos a toda hora estavam no front, muitos deles de farda, como o bandleader Glenn Miller. Numa dessas viagens, seu avião foi abatido e ele desapareceu. No Brasil, a guerra virou samba, satirizou os ditadores e déspotas e exaltou o patriotismo.
Eu acho que a música teve esse papel aqui no Brasil, porque havia um sentimento patriota. Eu me lembro, eu era bem menino nessa época, mas eu me lembro perfeitamente, as pessoas cantavam com, sabe, dá uma ideia de patriotismo, até aquela coisa assim, estamos dispostos a morrer e tal, sabe, havia aquela disposição, isso está na música, está na música. Tem até um personagem inventado pelos sambistas, Laurindo, que seria um cabo sambista que foi para a guerra e que, enfim, no fim voltou e foi homenageado. Laurindo voltou, coberto de glória, trazendo no peito a cruz da vitória. Mas, enfim, se cantou muito, agora é a coisa bem do carnaval, né? Da música carnavalesca. E que se falava de uma tragédia que havia no mundo, né? Mas se falava rindo e brincando, era o carnaval, né? No Sassaricando, tem um quadro de músicas de guerra, e que Rosa Maria e eu montamos. E essa aí é contra Hitler, claro, só contra ele. Quem é que usa cabelinho na testa? E um bigodinho que parece mosca, só cumprimenta levantando o braço. Palhaço! Não podemos esquecer, é claro, a importância dos hinos e das marchas. Cânticos que exaltavam sentimentos patrióticos. A Marselhesa, por exemplo, ultrapassou as fronteiras e tornou-se um patrimônio universal.